Agora, o assunto predileto, tá? Que todo mundo me pergunta. E que é um assunto que eu trato desde... Você acredita que eu trato disso desde antes de eu entrar na psicologia? O assunto é a dificuldade de relacionamento, tá? Você conhece alguém que tenha dificuldade de relacionamento? Você já teve? Depois vamos falar sobre isso. O tema da live é compreendendo a dificuldade de relacionamento. O que é, afinal, uma dificuldade de relacionamento? Tá? A dificuldade de relacionamento é aquela falta de motivação para se relacionar com o outro. É quando ela tem uma espécie de um bloqueio. Ela quer se relacionar. É diferente da pessoa que não quer. A pessoa que não quer se relacionar não tem dificuldade de relacionamento, tá? Ela só não quer. Não quero, não gosto e não vou. É outra história. Eu vou falar sobre eles no final. Tá? Mas basicamente a pessoa que tem dificuldade de relacionamento é a pessoa que quer e não consegue. Tá? Vai falar, nossa, mas se a pessoa quer, por que ela não vai lá e se relaciona? Quando eu estou falando relacionamento, eu estou falando geral, tá? Relacionamento amoroso, social, familiar, esportivo, acadêmico, profissional, qualquer relacionamento. Tá? A pessoa quer, a pessoa entra na faculdade. Aí ela senta lá atrás porque ela está com dificuldade de se relacionar com as pessoas. Por que isso acontece? É timidez? Digamos que seja timidez, mas por trás da timidez tem que ter um motivo, né, gente? Senão não dá. Você é tímida, depois sentar lá no fundo, porque não quer falar. Não. Né? Tem que ver o que sustenta a timidez. Senão a gente vai cair no mentalismo. O que é mentalismo? Mentalismo é quando uma explicação subjetiva serve para explicar um fato subjetivo. Então, nós estamos falando de uma dificuldade de relacionamento, isso é subjetivo. A explicação tem que ser objetiva. Tá? Para algumas pessoas, essa dificuldade de relacionamento não é consciente, tá? A pessoa não sabe que ela tem. Ela só não se relaciona. Ela não percebeu que ela se afasta das pessoas, mas ela se afasta. Ela não percebeu que ela se esquiva, mas ela se esquiva. Aí quando você pergunta para a pessoa, por que você está sentada aí sozinho, vem para cá, a pessoa fala, não quero, obrigada. Geralmente são, como a gente está dizendo, está relacionado a barreiras internas, né, da pessoa, mas nem sempre essas barreiras são conscientes, tá bom? Vamos falar de algumas, tá? Primeira, medo da rejeição. O que é rejeição? A pessoa quer pertencer ao grupo e tem medo de não ser aceita, então ela nem vai. Dói menos. Então ela entrou na faculdade, ela fala, não, naquele grupo só tem gente que parece que pertence a uma bolha tal, eles não vão me aceitar, vão rir da minha cara, então eu não vou. Esse é o primeiro fato. O segundo é a dificuldade da pessoa articular um assunto. Então, a pessoa está lá no grupinho dela, fala, não, eu não vou porque eu não tenho assunto, as pessoas estão falando de música, eu não entendo de música, estão falando de futebol, eu não entendo de futebol, então eu não vou. Tenho dificuldade de comunicar. Tá? O terceiro motivo é o oposto de tudo isso. Vocês não vão acreditar, mas o terceiro motivo é quando a pessoa fala, eu não vou naquele grupo, porque aquele grupo não é para mim. A pessoa se acha superior. Ela não quer se relacionar, não é porque ela tem medo de ser rejeitada, é porque ela rejeita. Você vai falar, nossa, isso dificulta. Dificulta, porque no mundo todos somos diferentes, né, gente? Somos iguais nas diferenças, somos todos diferentes. Se a gente não aprender a conviver com o diferente, a gente vai se isolar. Então a gente tem que ter tolerância, né? O quarto motivo, tá, é que às vezes a pessoa tem trauma, mas aí já é um outro, né? Não é medo, né?
todos os motivos que eu falei, não aconteceu nada que justificasse a dificuldade de relacionamento. Mas no quarto motivo, aconteceu. Às vezes a pessoa sofreu bullying na infância, ou foi uma criança muito podada. Às vezes até uma criança muito mimada. Os pais falavam, olha, não vai porque você é diferente, não vai porque você não sei o quê. Né? Ou então, né, sofreu bullying, não tem ninguém para defender ela, então eu prefiro não ir porque eu não confio nas pessoas. Tá? Então, se você convive com uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, ou se você é a pessoa, terapia pode ajudar, tá? Destravar aqui, passar por cima disso, contornar, criar formas de interação, enfim, ou contornar, ou superar, suprimir, compreender, analisar. Talvez a terapia possa ajudar, tá bom? Então, fica a dica. Tá? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Eu mando. Se quiser falar comigo, meu contato tá aqui em algum lugar aqui no TikTok. Deve estar lá em cima. Não, no perfil. Isso. Gente, desculpa, eu sou uma negação nas redes sociais, tá? Eu gosto de falar, não gosto de ficar interagindo com as redes sociais, configurando. Tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês aqui, com a compreensão. Fiquem em paz que agora eu vou pro próximo assunto, que é dependência emocional.